Vamos lá. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez é um privilégio estar recebendo o Edgar Miguel. O Mentor, privilégio é meu. empresário, palestrante, o que mais eu posso falar? Investidor também? Investidor, né? Investidor também. Investidor, amigo, um cara que está sempre compartilhando tudo que acredita. Para mim é uma honra de coração, Edgar. Para mim também, é muito bom estar aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes que você coloca, né? Muito legal poder refletir sobre isso. Isso. Então, assim, nós temos um cunho de trajetória corporativa, o objetivo é impactar pessoas que estão dentro de corporações. E aí, a hora que eu olhei para você, eu falei, o Edgar não pode falar qualquer coisa. Ele tem que ter um tema legal. E aí veio essa inspiração. Até você perguntou, eu não imaginava. Aí eu coloquei lá o tema como desafio para você, para nós, como voltar a acreditar após passar muitas dificuldades. Eu gostaria que você pegasse e trinchasse esse tema aí, ficasse à vontade para nós navegar essa... E que, querendo ou não, cada um tem uma história, né, Edgar? Tem que respeitar, né? E muitas vezes você acha que é fácil, mas eu quero escutar o que você tem para nos falar sobre o tema. E o que eu puder contribuir, eu contribuo. Te ajudar também. Tá. O Bocalão está falando que está sentindo muito eco por conta do seu microfone. Eu Se puder colocar? Vou colocar aqui, calma aí. Coloca. Tá ouvindo? Tô, muito bem. Ô, Bocalão, confirma para nós, você tá ouvindo? Melhorou? Acho que deve estar... Melhorou, opa, melhorou. Então vamos lá, né? Então o tema é como voltar a acreditar depois de ter vivido muitas dificuldades, é isso? Exatamente. Tá. Essa colocação, esse tema que você construiu, que realmente até te perguntei de onde você tirou isso, ele é muito interessante. Né? Primeiro, acreditar no quê? Né? A primeira coisa, acreditar em mim, acreditar na vida, nas pessoas, no governo, acreditar na empresa. Nós estamos falando de acreditar em quê? Né? E a segunda coisa é a própria pergunta, ela já supõe que as dificuldades elas têm o poder de nos desanimar, né, Zé? Né? E eu não reconheço que as dificuldades que as pessoas vivem, que a gente vive, têm o poder de nos desanimar. Essa é uma interpretação que nós damos às coisas. Né? Então, as dificuldades, os desafios, as coisas externas a nós, as coisas da vida, elas são o que elas são. Tá? Eu acho que seria muito prudente que a gente não colocasse adjetivo nas coisas. Ah, não, isso daqui é uma desgraça, isso daqui é uma dificuldade, ou isso daqui é muito ruim. Isso são todas interpretações da pessoa que está vivendo aquilo. E se são interpretações, elas podem mudar e são diferentes de pessoa para pessoa. Né? Então, assim, o que a gente vê? A gente vê que foi construída uma cultura na sociedade que a gente vive que é ruim ter dificuldades. É ruim ter... Vamos parar de falar de dificuldades, vamos chamar de desafios. É ruim ter meta. É ruim ter desafio. Não é? E eu acho que esse ponto, essa cultura de que a gente tem que fugir de desafios, fugir de problemas, aí está o problema. Né? Esse é um ponto que faz com que as pessoas comecem a ser infelizes, inclusive, Zé. Porque assim, eu digo o seguinte, a vida é uma subida. A vida é difícil de ser vivida? É. Ponto final, gente. Se a gente fala assim, eu gostaria de ter uma vida boa. Geralmente a pessoa, quando fala isso, ela está falando de uma vida que ela não tem nada para resolver. Tá certo isso, Zé? Perfeito. Quando ela fala, eu queria ter um dia bom hoje. O que é um dia bom? Um dia que eu não tenho nada para resolver. Tá? Olha, se a gente não tiver nada para resolver no dia, a gente vai fazer o quê? Exatamente. Né? Tá certo? Porque, tá bom, é maravilhoso estar deitado na praia, tomando água de coco e vendo o mar. É maravilhoso. Mas, normalmente,
depois de 3, 4 dias só fazendo isso, você se entedia. Gera um tédio, né? Uma Gera um tédio. inutilidade, quer dizer, uma pessoa impotente, tipo, não serve para nada, né? Nada. Porque é bonito, e é claro que essas coisas adequadamente distribuídas Equilibrada, no né? tempo, equilibradas, para que a gente não se sobrecarregue nem de um nem de outro, elas são remédios de tão importantes, tão salutares que elas são. Agora, não ter os desafios que te fazem avançar, que te fazem descobrir quem você é, que te fazem descobrir o quanto você é capaz, eu acho isso um problema gravíssimo, né? Então, assim, a ideia de que na vida vai ser tudo sem nenhuma questão a ser resolvida, eu acho que é uma ideia imatura, é uma ideia de criança, a criança que só quer brincar. A criança só quer brincar, né? Então, é uma ideia imatura, que inclusive fragiliza as pessoas, e quando ela tem que encarar determinadas vivências um pouco mais incomuns na vida dela, vamos dizer assim, ela se desestrutura, muitas vezes aí sim desanima, começa a desacreditar de tudo, Tá. e aí muitas vezes até se suicida, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que fala da prevenção do suicídio. Então, assim, é muito grave. A gente vê jovens que, porque terminou com a namorada, quer se matar. Tá? Então, assim, veja a fragilidade com que as pessoas estão avançando, estão se criando ou sendo criadas diante dos obstáculos da vida, dos desafios da vida, que são inerentes à vida, que fazem parte da estrutura da vida e que não vai ser diferente. Perfeito. Posso? Então, assim, a grande pergunta que a gente faz é: por que alguém vai deixar de acreditar só porque teve dificuldades? Eu mudo a pergunta para isso. Por quê? Me explica. Posso fazer um comentário que, bem nas primeiras frases, eu queria que você ensinasse as pessoas, até mesmo eu, o que você fez. Eu te dei um tema, como voltar a acreditar após passar muitas dificuldades. Aí você começou a desmembrar a palavra acreditar. Acreditar em quê? Primeiro ponto. E depois você fez outro comentário na palavra dificuldade. Poder de desanimar. Quer dizer, duas frases, aí, 2 palavras. Aí você fez assim, Edgar. Pô, Zé, vamos fazer o seguinte: como voltar a acreditar após passar muitos desafios? A minha pergunta para você, Edgar, toda vez que você pega um problema, um desafio, você faz uma leitura nele e aí você ressignifica o que dá para ressignificar para você poder avançar, porque o que você fez agora com esse tema foi muito nítido isso. Isso é natural seu? É inconsciente? Porque você pega o problema, você já ressignifica e avança, porque eu percebo assim, eu falo por mim mesmo, muitos problemas que eu criei foi por falta de consciência de eu já avançar sem fazer a leitura. Isso, conte um pouco para nós como que é seu método de pensamento, porque assim, você ressignificou o tema e já transformou o tema de uma dor num choro. Quer dizer, quem está ouvindo, eu já estou até me sentindo melhor aqui no exemplo, né? Que bom. Porque agora é o porquê, não, quer dizer, como que é esse processo no Edgar? Como que você pensa tudo isso? Porque acho que talvez o maior desafio para nós é tirar essa essência do Edgar para poder as pessoas entenderem como uma pessoa equilibrada pensa, né? Como analisa. Obrigado, Zé. Olha, eu acho que tudo começa no alicerce, vamos colocar assim. Mas assim, meu jeito de viver, de pensar, ele parte de um pressuposto. E o pressuposto é o seguinte: nada está contra mim. A vida não é contra mim. Entendeu? A vida não está contra mim. A vida é a vida, ponto, acabou.
O sol vai levantar, vai chover, vai fazer frio, vai fazer sol. As pessoas vão se comportar como elas entendem que tem que se comportar. Algumas pessoas vão querer me roubar, algumas pessoas vão querer me bater, algumas pessoas vão querer passar para trás, outras vão querer me enganar. Isso é problema deles. É assim, é problema delas. Problema do sol, problema do tempo. Entendeu? Coisas externas, né? Tudo que é externo é externo. Você coloca, dá valor o que tem valor. Por exemplo, você tem valor interno e valor externo. Exato. Então, veja, eu analisei o contexto. Para mim, o contexto não tem nada intrinsecamente contra mim. Tá. Ah, eu queria que tivesse sol, tá frio. O fato do tempo tá frio não quer dizer que isso seja contra mim. Eu apenas fiz uma expectativa, fiz uma projeção e ficou diferente. Ponto final. Tá? Então, a primeira coisa. Segunda coisa, eu parto de um pressuposto. Eu sou capaz de entender o que está acontecendo. E se eu entender, e eu preciso de um esforço para entender, eu vou ver o melhor caminho para que eu esteja bem, para que eu tenha paz, etc. Tá certo? Então, assim, quando você deu o tema, você me deu um desafio. Tá certo? Só que eu preciso pensar sobre o desafio. Eu não vou... eu acho que não pode ser bateu, levou. Porque as nossas ações, elas se diferenciam entre ação e reação. Se eu reagir a tudo, eu não penso antes para agir. Tá certo? Normalmente, quem reage são os animais. O animal, se você fizer uma coisa para ele, ele vai reagir. Por quê? Porque ele tem o instinto dele, ele tem toda a estrutura dele, e ele vai reagir. Ponto, acabou. Tá certo? Agora, nós temos a capacidade de pensar. Tá? E precisamos usar essa capacidade. Então, eu analiso. Muitas vezes tem emoções no meio, Zé. Muitas vezes dá vontade da raiva de alguma situação, muitas vezes dá medo, muitas vezes... Mas eu olho para esses sentimentos e também analiso o que eu estou sentindo. Por quê? Porque a minha capacidade de ter sucesso, ou de ser feliz, ou de ter paz, ou de estar bem, ela depende mais de mim do que qualquer outra coisa. Porque eu posso viver uma situação muito difícil, muito trabalhosa, e ainda assim encontrar meios de estar bem. Encontrar meios de estar bem. Descobrir, esse é o desafio. Então, assim, diante de qualquer situação que me provoque, que me desestabilize, eu encontro ali o desafio. Edgar, então agora você vai aprender a estar bem. Por quê? Porque eu quero muito ser feliz, eu quero muito estar bem. E eu parto do pressuposto, e aí é a grande resposta que eu vou te dar, Zé. Eu parto do pressuposto que o meu bem-estar depende de mim. Não depende do mundo. O mundo não está nem aí comigo. Entendeu? O mundo ponto final. Entendeu? Agora, como eu vou viver cada coisa depende de mim. Existe um filósofo chamado Sartre, um filósofo existencialista francês, século XVIII, XIX, não me lembro. Ele falou uma coisa que resume tudo isso que eu estou te falando. Ele falou assim: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com isso. Perfeito. Então, você percebe que está nas minhas mãos, está no meu poder? Então, as dificuldades, elas têm o poder de me abalar? Elas têm o poder de mexer comigo, óbvio. Porque todos nós somos sensíveis, todos nós sentimos o impacto de tudo. Tá, mas o poder de entender quais são os caminhos que eu preciso trilhar para que aquilo não me mate, não me prejudique, não me desanime, não me entristeça, não me tire a paz, esses são os meus caminhos. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ok, mas eu posso aprender. Perfeito. E eu sou capaz de aprender. Perfeito. Então, em todo esse processo, até antes de você falar do filósofo, eu fiz o primeiro aprendizado que eu, Zé, tive. Que todo desafio ali, toda frase, algo apresentado para mim, ela vai se apresentar por um problema, por uma dificuldade ou por um desafio.
Porém, eu preciso entender que o que me apresenta, eu vou ter, por obrigatoriedade, se eu estiver consciente, ressignificar aquela situação. O que é ressignificar? Que aquilo não é que nem você falou, não é contra mim, mas eu posso usar aquilo ao meu favor. Ontem aconteceu um caso para te compartilhar. Eu estou com um rapaz aqui em São Bernardo, um conhecido meu, chama o Elton. Ele corta cabelo há 28 anos. E há uns 5, 6 anos ele tem feito um trabalho social, que está se tornando uma profissão para ele, que é cortar cabelo de pessoas idosas e cortar cabelo de pessoas deficientes. Autista, etc e tal. E ele falou, compartilhou uma realidade comigo nesse cenário. Ele falou assim, Edgar, Zé, o maior desafio é que muitos pais têm esse desafio com a criança e o pai não está preparado. E uns não estão preparados financeiramente, outros não estão espiritualmente, emocionalmente. E os que estão preparados, você percebe o seguinte, que o que difere, que eu fiz essa pergunta, o que difere o que se preparou e o que não se preparou é que o que se preparou, ele já virou a chave e começou a ver aquilo com a oportunidade para ele evoluir. E aí, a hora que ele falou isso, me chamou a atenção, que eu falei assim, calma aí. Então, porque eu até perguntei para ele, você acredita que uma criança que nasce numa família para os pais é um karma? Daí ele falou, não, na minha opinião, não. Na minha opinião, é uma oportunidade que ele tem para ele se melhorar. Aí ele contou o outro lado da história, que é um rapaz, real esse também, que ganhou na Mega Sena, uma família de 3 irmãos, ganhou, mudou toda a história, mas só que mudou pro lado errado. Aí um começou a morrer, outro começou... Porque aquela benção, ele não conseguiu entender que era para melhorar. Quer dizer, a conclusão que eu chego do ressignificar, Edgar, eu queria até saber sua opinião sobre isso, o ressignificar, eu posso ressignificar um positivo e um negativo, um adjetivo positivo ou negativo, e como eu senti, quer dizer que eu tenho que me preparar, minhas emoções, só para ter um controle, né? Que as pessoas se suicidam, igual você falou, é por causa do impacto, né? Por não ter uma preparação interna. Exatamente. Da mesma forma que eu preciso me preparar para correr uma maratona, tá certo? Porque só louco, sem preparo, vai entrar numa maratona. Tá certo? Só louco. Porque ele não vai aguentar 5 quilômetros. Tá certo? Bobagem. Então, se eu sei que a vida é formada por desafios, e ela então eu tenho que me preparar. Por quê? Porque eles vão acontecer. Da mesma forma que a tempestade vai acontecer, eu vou viver desafios na vida. Na empresa, na minha vida pessoal, na minha família. Isso é óbvio. Óbvio. Qualquer pessoa de mais de 20 anos de idade tem a obrigação de ter concluído isso. Ou essa pessoa não pensa, tá certo? Em 20 anos eu dei uma data grande, tá? Depois de 20 anos de vida, já deu para perceber que a vida é formada por desafios, que a gente chama de tragédias, que a gente chama de dificuldades. Eu prefiro chamar de desafios, porque é mais positivo. Então, tá bom. Então a vida é cheia de desafios. É como se eu tivesse várias maratonas? Então se prepare. Tá? Se prepare. Isso é bíblico. Na Bíblia, lembra? 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Perfeito. O que você faz nas vacas gordas? Se prepara. Eu tenho um poço. Ele vai secar? Vai. Se prepara. Eu vou ter água daqui a 6 meses? Não sei. Guarda. Exemplo, né? Então, eu tenho que preparar. Como que eu me preparo? Me fortaleço, me compreendo, me conheço, verifico sem traumas quais são os pontos que eu falho. Fique atento às pessoas que não gostam da gente. As pessoas que não gostam da gente, elas falam o que os nossos amigos não falam, Zé. Perfeito. Porque os nossos amigos são muito legais com a gente, eles nos poupam, né? Agora, aquelas pessoas que não gostam da gente, elas falam exatamente quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Na verdade, eles são consultores de graça. Tá certo? Perfeito. Porque eles dão consultoria de graça pra gente. O interessante é que a gente acha ruim. Tá certo? Porque normalmente, as pessoas que não gostam da gente falam a verdade. Normalmente. Tá certo?
Então, no mínimo a gente tem que analisar. Ao invés de simplesmente reagir, não, fulano é um sacana que falou isso de mim. O que ele falou é verdade ou mentira? Primeiro ponto. Ele não é inteiramente verdade, mas é 15% verdade. Legal. Então, o que eu vou fazer com 15%? Porque talvez eu transforme aquilo em força. Todo mundo já ouviu falar da análise SWOT, né? Que é aquela análise que a gente faz geralmente no âmbito profissional para a gente verificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu acho que nós devemos usar a ferramenta de SWOT para a nossa vida. Quais são as minhas forças para viver bem? Quais são as ameaças? Quais são as minhas fragilidades? E a gente precisa trabalhar as fragilidades. Então, o fato das pessoas não pensarem, serem impulsivas, sabe o que significa? Significa que elas são comandadas pelas emoções. Dizem que as pessoas são seres racionais. Eu discordo. Eu acho que nós vamos ser um dia, que nós temos capacidade para ser. Mas hoje nós somos seres emocionais, comandados pelas nossas emoções. Comandados, Esse papinho, é meu sangue espanhol. Não é nada de espanhol. Entendeu? Não tem nada de sangue espanhol. Na verdade, é falta de autocontrole mesmo. Entendeu? Só isso. Só isso. Eu não consigo falar o que eu não penso. Falta de disciplina. Falta de disciplina. Falta de disciplina. Então, as dificuldades... Agora, eu vou te falar outra coisa. Vou te fazer uma pergunta. Eu nem vou afirmar logo de uma vez. Olha, as dificuldades, como você bem exemplificou, são as situações que realmente a gente tem condição de se fortalecer e aprender. Porque raramente se aprende alguma coisa em festa. Em festa, raramente se aprende. Né? Raramente. Então, assim, a gente não deve correr atrás de dificuldades, tá? Porque ninguém é masoquista, tá? A gente tem que estar pronto e sabendo que elas vão chegar no trabalho, na vida profissional, na vida física, tudo, né? Só que eu tenho que ver o valor das dificuldades, porque elas me tornam mais fortes e elas me tornam melhores, porque elas têm a condição de revelar minha própria capacidade. A condição de revelar. E aí você olha para você mesmo e você fala, puxa vida, eu nem sabia que eu podia, eu nem sabia que eu era capaz. E aí a gente começa a ter a oportunidade de se admirar, de se auto-admirar. O que não é ser orgulhoso, mas se auto-admirar. Porque a pessoa que se auto-admira corretamente, ela admira o que ela já conseguiu e ela reconhece tudo que ela ainda não conseguiu. Então ela tende a ser equilibrada. E a autoadmiração, Edgar, entra no autoconhecimento e autoestima também? A pessoa vai se conhecer ao ponto de falar, eu sei o que eu sou? Quando a gente está realmente se esforçando para ser uma pessoa melhor, não para o mundo, mas para mim mesmo. E conforme a gente vai conseguindo, e a gente vai conseguindo, você começa a se auto-admirar. Você fala, puxa vida, eu sou capaz. O mundo não precisa saber disso. Porque a gente precisa parar de esperar que o mundo nos valide, que o mundo diga o meu valor. O mundo não me conhece para isso. O mundo não te conhece para isso, Zé. Quem tem que saber qual é o seu valor é você. Você é a única pessoa que é capaz de saber. Só eu posso saber qual é o meu valor. E é através do autoconhecimento, é através da briga, da luta, é através do enfrentamento da forma como a gente enfrenta as coisas, que a gente descobre qual é o nosso valor. Perfeito. Então, quando você evita os desafios, você evita se conhecer, você evita descobrir a própria grandeza e automaticamente você evita de sentir a alegria de se autoadmirar. Porque, olha, Zé, quando alguém nos aplaude, o bem-estar que a gente sente dura no máximo 5 minutos. No máximo. Depois a gente volta ao normal e a gente continua igual.
Agora, se você se autoadmira, se você se aplaude, esse bem-estar pode durar muitos anos. Muitos anos. Então é disso, entendo eu, que a gente tem que perseguir. O autoconhecimento, o enfrentamento equilibrado, legal das coisas, para que a gente descubra a própria grandeza, a própria capacidade e seja de forma mais permanente feliz. Tô anotando aqui um monte de coisa, hein? Ô, Edgar. É para todo mundo pensar, viu, Zé? Isso não quer dizer que seja verdade. Tem que Não, pensar. mas o importante, Edgar, é que de um tema, por isso que eu já via você nesse lado professor, assim, de compartilhar uma linha de pensamento, né? Acho que no fundo o que as pessoas precisam é modelar as outras pessoas ao ponto porque aquela pessoa tem que ter resultado. Igual você falou aqui, para ter resultado tem que ter disciplina. Não tem jeito. Né? Uma disciplina para você atingir aquele objetivo. Então, quando eu pego voltar a acreditar, mas eu tive disciplina, né? O que eu acredito está embasado num hábito, né? Num bom hábito, é algo. Eu já sei o que é ter um comportamento vicioso, por exemplo, bebida, Claro. droga, nunca experimentei maconha, mas coisas que denigram a sua capacidade de, igual você falou, autoestima, né? Autoadmirar. Por que muitos casamentos, então eu te pergunto, Edgar, por que muitos casamentos então tá se finalizando? As pessoas não se autoadmiram, usando um contexto pessoal? Eu vejo que ela espera sempre do outro, o outro vai me fazer feliz. Então falta também nas relações isso, usando ao mesmo tempo, mas... Sim, falta. Existe um defeito na forma como a gente está enxergando as relações afetivas, o casamento. Né? Você disse bem, o defeito é acreditar que alguém vai me fazer feliz. Eu disse há pouco que está errado, que eu não concordo, pelo menos, não quer dizer que esteja errado, mas eu não concordo, que são as pessoas que têm que me dar reconhecer o meu valor. Elas podem reconhecer o meu valor. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho que fazer isso antes de todo mundo. Então, assim, se as outras pessoas não são capazes de reconhecer, de avaliar o meu valor corretamente, por falta de informação, eu entendo que as pessoas também não são capazes de me fazer feliz. Não, na minha forma de pensar, não existe uma pessoa capaz de me fazer feliz. Por que que eu falo isso? Porque, para mim, felicidade é uma conquista pessoal. No meu entendimento, a felicidade ela vem quando eu me autoadmiro. Quando eu me autoadmiro cada vez mais. Ou seja, quando eu olho... falando de felicidade, eu prefiro, só para resumir, apelar para Gandhi. Gandhi deu, no meu entendimento, uma das melhores definições de felicidade. Gandhi fala assim, que felicidade é quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz é a mesma coisa. Ou seja, se esses três aspectos são coerentes entre si. Infelicidade é quando você quer falar não e fala sim. É quando como você não tem congruência, né? Você não tem equilíbrio, né? Exatamente. Você está quebrado no meio. Você sofre porque você queria falar não e você falou sim. Você acha que você devia fazer uma coisa, mas não faz. Acha que não devia fazer e faz. Então, a felicidade é essa inteireza, né? Essa coerência interna. Você percebe que nesse conceito não tem mais ninguém, só tem eu mesmo? Perfeito. Tá certo? Então, você pode me ajudar? Puxa, é legal você me ajudar. Eu vou ser muito grato. Tá? Você pode me amar? É ótimo quando alguém me ama. É maravilhoso. Mas isso me traz felicidade? Não. No meu entendimento, não traz. Por quê? Porque as pessoas podem me amar, mas eu posso não gostar nada de mim. E aí eu não sou feliz. As pessoas podem me dar valor, me aplaudir aonde eu for,
Mas eu posso não me dar valor nenhum. E aí eu sou infeliz. E aí eu nem vou acreditar nos aplausos, inclusive. Aí eles não vão valer nem 5 minutos. Então, eu não mereço, no meu entendimento, eu não me mereço, eu não acho eu que eu acho mereço. exatamente. Então, eu tenho que... você me dá valor? Eu tenho que concordar. Eu tenho que falar, realmente, o Zé está vendo uma virtude que eu tenho. Não é muito grande, mas eu tenho. Eu concordo com o Zé. Agora, eu posso falar, não, o Zé está batendo palma em mim, coitado, ele não me conhece. Se ele conhecesse, ele nunca mais ia falar comigo. Tá. Então, eu não gosto de mim. Então, o outro é muito importante, Zé. Num casamento, o outro é um companheiro de caminhada. E veja, eu vou te falar uma outra coisa, nós só vamos nos conhecer junto com o outro. Ninguém tem autoconhecimento numa ilha deserta. Isso não existe. Eu só consigo me enxergar junto com o outro, em vida, na sociedade. Não tem jeito. Eu preciso do outro para me conhecer. Então, num casamento, você escolhe alguém para estar muito perto de você. E é alguém que automaticamente, por existir, por estar ali, vai me mostrar muito fortemente quem eu sou. Tá certo? Agora, se eu entro no casamento para que as pessoas me sirvam, eu falo assim de forma rude, melhor contratar uma empregada doméstica. Entendi. Mais barato, inclusive, dá menos problema. Se um homem quer alguém para ser servido, contrata uma empregada doméstica. É mais barato. Se uma mulher quer um empregado doméstico, contrata um empregado doméstico e não o marido. É mais barato. Entendeu? Então, eu vejo muitos casamentos se desfazendo porque você está esperando da outra pessoa uma questão imatura, uma questão infantil. O outro não é o seu empregado doméstico. O outro não existe para te servir. Não existe para isso. Forte. Isso não é amor. Aliás, de amor não tem nada. Claro. Nada. Ah, mas eu preciso do outro. Precisar também não é amor, Zé. Precisar é dependência. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, é de um psicólogo americano chamado Scott Peck, que eu considero muito interessante para a gente pensar. Ele fala assim, uma pessoa ama outra pessoa quando ela não precisa estar com a outra pessoa, mas ela quer. Que louco. Louco porque é muito diferente do comum. Eu passei isso na amizade de relacionamentos de infância. Um belo dia, eu estava morando em Americana, um amigo meu falou, Zé, você está distante, tal. Aí eu tive uma reflexão com ele, eu falei assim, ô fulano, amigos de verdade é aquele amigo que você fica 10 anos distante, quando você vê, parece que você não já se vê sabe, não tem, a ligação é tão forte porque, aí eu falei para ele assim, porque aí você não precisa cobrar a pessoa, uma amizade, eu gosto de falar do amor, você não cobra nada, a pessoa tá... Nada. É interessante isso. Eu acho que, muito bem lembrado, viu, Zé? A amizade é uma forma de amor muito interessante, normalmente. Eu acho que, assim, numa relação afetiva, e aí eu falo de amizade, de casamento, de qualquer relação afetiva, eu acho que tem que ser assim. É uma relação afetiva, um casamento, é um combinado, é um contrato, onde a gente está combinando que você cuida de mim e eu cuido de você. Essa é a forma que eu acho mais simples de explicar. Você se preocupa comigo e eu me preocupo com você. Ou seja, não é uma competição. É uma cooperação. Ô, Edgar, agora eu te pergunto. O ser humano nasce. Aí tem um pai que cria, vamos imaginar numa estrutura normal, o pai cria o filho com a mãe, e aí cria na escola. Vem pré-escola, primários, ensino fundamental, primário. A minha pergunta é, toda educação hoje, atual, é uma educação para o mercado profissional. E esse assunto que nós estamos falando aqui, por que não deveria ter na educação ao ponto de
preparar a pessoa não só profissionalmente para não passar fome, que nem talvez a crença você tem que se desenvolver, senão você vai passar fome. Fome não, mas não vai ter uma profissão digna, sei lá, que cada um pensa, né? Mas que esse tipo de assunto nós não seria para nós, porque eu vejo muitos pais que não têm esse discernimento, ensinando o filho. E como o sistema está corrompido, Edgar, como que nós conseguimos abster de uma coisa que nós já estamos doutrinados? Exatamente. Olha, eu não gosto de colocar culpa no sistema nem na sociedade. Sabe por quê? Porque quem é o sistema, Zé? Sou eu. Não sei. Então, não, o povo é muito ignorante. Mas eu estou dentro do povo, não estou? Eu sou o povo, né? Eu sou o povo, então eu prefiro falar que nós somos ignorantes. Tá? Porque quando eu falo do povo, parece que eu não sou o povo. É uma terceira pessoa, né? Exatamente. Então, assim. Veja, sabe por que eu acho que a gente está vivendo conforme você disse? Porque a gente tem renunciado à mais importante característica que o ser humano tem, que é pensar. Nós não estamos pensando nas coisas, A gente está sobrevivendo. A gente dorme, acorda, faz sexo, trabalha, passeia e dorme de novo. Tá. Só. Quando que a gente pensa? Quando que a gente analisa? Quando a gente reflete? Quando a gente se pergunta se está certo ou está errado? Porque assim, hoje todo mundo está falando o que a gente tem que fazer. Não, você precisa viajar. Eu preciso? Não, mas você precisa ter uma profissão. Eu preciso? Não, você tem que fazer faculdade. Eu preciso? Não, você tem que casar, ter filho. Será? Veja, eu não estou falando que essas coisas estão erradas. Eu estou falando que eu preciso saber por que eu vou fazer isso. Eu desconfio muito de quando dizem o que eu tenho que fazer. Porque eu acho que quem tem que decidir o que eu tenho que fazer sou eu. Sou eu que decido. Por quê? Porque eu sei de mim. Porque se eu falhar, a culpa vai ser de quem? Do povo? Não, vai ser minha. Vamos transportar isso para o empresário. O empresário ele tem que tomar suas decisões. Ah, mas eu ouvi tal pessoa, eu contratei um consultor, ele falou para eu ir para a direita, eu fui e falei a empresa. Tá. Mas você foi obrigado a seguir o consultor? Não, não fui. Você que decidiu? A última palavra é sua? É sua. Então, a responsabilidade é sua. Ah, mas eu segui o consultor. Problema seu. Seguiu porque quis. Então, as famílias hoje, de forma geral, e aí desculpe a generalização, nós estamos nos omitindo em relação à nossa responsabilidade. A escola, ela não forma ninguém, ela instrui. Quem forma é a casa, é o lar, é a família. Quem dá valor, quem ensina valores é a família. E veja, quando a pessoa se omite, ela também está ensinando valores ruins. Quando o pai pede para o filho de 5 anos falar lá na porta que ele não está, ou seja, quando ele mente, ele está ensinando o valor da mentira para o filho. Então, ele está formando o filho dele. Na escola, as escolas estão até melhorando, porque elas começam a falar sobre inteligência emocional, sobre sentimentos, fala sobre ética, sobre valores. Então, assim, já está melhorando. Agora, o que adianta uma escola falar sobre ética para uma criança se lá em casa todo mundo é antiético? O que adianta? Então, os pais, de forma que eles não conseguem escapar, eles são os responsáveis pela formação dos seus filhos. Ponto final. Ah, mas eu não quero. Problema seu. Não é uma opção, não. Porque, assim, existem algumas responsabilidades que são intrínsecas aos nossos papéis. Você pega o empresário. Ah, o empresário, eu não quero decidir as coisas. Desculpa. Sai, deixa a empresa. É isso aí.
Deixa a empresa. Desculpa. Ah, mas eu não quero ter que decidir isso. Você não tem opção. E não decidir é uma É escolha. verdade, uma escolha. Tá certo? Então, é muito interessante porque nós vivemos um tipo de vida bastante infantilizada. A gente quer só brincar. A gente só quer o doce. A gente só quer o fácil, né? E eu insisto, de volta ao começo da nossa conversa, que eu acho que a gente já está meio terminando, né? A vida é uma subida. A vida não é uma descida, onde tudo é fácil, desce rolando, não precisa fazer esforço. Não, a vida é uma subida e nós só vamos ser felizes através do nosso esforço, através do uso da nossa capacidade de pensar e cada vez mais administrar com equilíbrio e harmonia as coisas da vida e a si mesmo. Perfeito. Eu não consigo ver outro caminho, Zé. Não consigo. Forte, hein? Forte. Mas o bom é que está nas nossas mãos. Sim, não é bom? sim, eu concordo. Olha, eu não dependo de ninguém para ser feliz, Zé. Eu concordo. Ninguém depende. E quando a gente coloca, não, eu sou feliz se a pessoa fizer tal coisa, você está renunciando ao seu grande poder de ser feliz. Edgar, de coração, espero que... Olha, agora eu entendi por que da live. A live foi inteiramente para mim, né? Para mim também, Zé. Essa em especial. Anotei bastante. Para mim também. Eu agradeço a oportunidade porque hoje só se concretizou mais um fato, que é o objetivo do Café com Silévio é compartilhar trajetórias. Mas para mim, compartilhar uma trajetória, eu tenho que fazer uma pergunta. E talvez outro desafio do empresário é começar a entender que ser empresário não é o cara que vai carregar tudo nas costas, mas é o cara que vai fazer perguntas e direcionar, né? Você falou, Sem família dúvida. é o quê? O papel é direcionar. A religião é o que direcionar. As amizades é o que direcionar. Então, que nós possamos olhar como voltar a acreditar, após passar muitos desafios, é entender que nós nascemos para direcionar, começando pela minha própria vida, né? E direcionar para minha verdade, Perfeito. para minha autorresponsabilidade. E o restante vai acontecer naturalmente, porque pessoas de sucesso, talvez esse sucesso que as pessoas querem ter, essa felicidade é uma pessoa que vive uma vida equilibrada e entendendo que eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu construí, né? Minha essência, minha identidade, Sim. meus valores, Sim. o que eu acredito de verdade. Principalmente o que eu construí dentro de mim, viu, Zé? Perfeito, perfeito. Porque fora de mim tudo vai embora. Dentro de mim é meu. Que é a riqueza, E né? você disse, usou uma riqueza. E você usou uma palavra muito boa, viu? Direcionar. Direcionar é dar direção, né? E eu tenho que dar direção a mim. Eu tenho que me colocar na minha direção baseado no meu objetivo. Nos papéis que a gente assume, como por exemplo o empresário, eu também tenho que dar a direção, né? E não me centralizar. Fantástico, muito boa essa palavra, eu gostei bastante. Gratidão, Edgar. Bom final de semana, bom feriado e continue sendo esse ser de luz aí maravilhoso, transbordando esse amor mediante as palavras, né? Deus te deu o dom das palavras, né? De refletir, Muito fazer obrigado, as pessoas Zé. refletir. Gratidão, viu, Edgar? Obrigado. A gratidão é minha também, porque você não pode ter dúvida como eu preciso ouvir isso que eu também disse. Tá bom? Então, muito obrigado por essa oportunidade, muito bom me relacionar com você. Um abraço forte, muita luz a todo mundo que acompanhou a gente nesse trechinho. Gratidão, pessoal. Bom final de semana para abraço. todos. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Edgar.